Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje aqui comigo eu tenho a Patrícia Figueiredo, que ela é Master Coach e terapeuta ayurvédica, especialista em saúde integrativa, criadora do programa Câncer com Leveza e autora do livro Enfrentando o Câncer com Leveza. Patrícia, tudo bem com você? Como tá por Tudo aí? ótimo. E você? Tudo bem também. Obrigado por estar aqui e obrigado também de antemão por compartilhar sua história. Eu sei que vai ser bem legal entender sobre, né, sua jornada como um todo. Eu tenho curiosidade de saber sobre como que você comunica, não só no livro, mas nas redes sociais também, e o impacto, né, que esse trabalho seu tem causado para outras mulheres também. Legal? E antes da gente ir para a primeira pergunta, só quero passar aqui um recadinho do Clube de Autores, que apoia e patrocina aqui o canal. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Patrícia, você narra sua trajetória, né, a batalha que você teve com o câncer no livro. Eu queria entender, assim, dessa jornada sua, por tudo que você enfrentou, e o porquê que você decidiu compartilhar isso num livro, não só no livro, né, mas por que que o livro foi uma das opções de você falar sobre tudo isso? Tá, na verdade, eu primeiro compartilhei em um blog. Eu fui Uhum, diagnosticado com câncer localmente avançado. Isso foi em 2014. uhum. E parece novela, mas foi exatamente assim. Plena Copa do Mundo, há exato Copa do 8 Brasil, anos né? atrás. Eu estava de férias, eu estava na Alemanha. E lá eu descobri que eu tinha um câncer de mama. E, inclusive, eu decidi fazer a minha cirurgia lá. E no jogo Brasil versus Alemanha, eu assisti de uma televisão de hospital da minha cama. E quando eu acordei da anestesia e tudo, depois eu ficava escutando a comemoração, os carros buzinando. Uhum. Então, a partir dali, depois eu voltei para o Brasil para fazer quimioterapia, fazer rádio, todo o protocolo de tratamento. E num uma vez que eu estava me recuperando da quimioterapia e eu estava meio para baixo, algumas amigas se afastaram, porque as Uhum. pessoas não sabem, ainda é tabu câncer. Sim. E as pessoas se afastam por não saber lidar com a situação. E aí eu estava me sentindo muito. A gente fica debilitada, a gente se sente isolada por conta do próprio tratamento. E aí a minha irmã, ela é formada em design gráfico e ela fez um blog para mim. E ali eu comecei a compartilhar. O nome do Hum. blog é Das Coisas que eu tenho aprendido. Eu comecei a compartilhar ali tudo que eu estava aprendendo sobre o câncer, sobre o tratamento e as reflexões que esse desafio estava me trazendo sobre a vida. E quando a gente fala de 2014, as redes sociais a gente só tinha assim né, era o Facebook, Instagram estava engatinhando e esse blog passou a ter mais de 100 mil acessos mês. Que legal.
E as pessoas começaram a me pedir ajuda e perguntar como é que você está conseguindo levar com tanta leveza. E eu Uhum. brincava já, eu levava já no que eu escrevia, eu levava tudo com muito humor, com muita leveza, que foi a promessa que eu me fiz quando Uhum. eu descobri que eu tinha câncer, né? Depois que eu chorei, dei cabeçada na parede e tudo, eu falei, eu vou tentar passar com o máximo de leveza que eu conseguir. Então, o meu primeiro canal de comunicação foi o blog e que eu criei sem a menor intenção. Eu só que Uhum. estava desopilando o fígado. Eu queria compartilhar o que eu estava sentindo, mostrar, desmitificar um pouco como é um tratamento de câncer, né? Porque infelizmente o que a gente vê nas mídias, né, Uhum. é a pessoa sofrendo horrores, fica magérrimo, vomita todo dia e no final morre. É isso que a gente vê, Sim. né? Os filmes falam dessa forma, é, e a gente não vê muita história de quem se curou, de quem está bem. E era um momento também de você se provar para você, né, que essa narrativa ela não é verdadeira, né? Então você estava vivendo ali cada dia e mostrar para as pessoas, tipo assim, gente, não é dessa forma, né? Tipo assim, dá para essa visão que a gente tem que você falou, ela é de certa forma equivocada. Então, uma forma de repente, provar para você mesmo e repassar isso, né? Exato. Talvez nem para. Eu queria mesmo desmitificar, porque eu pensei que eu fosse passar muito Sim. mal fazendo quimioterapia. Eu fiz quimioterapia por 8 meses. Eu Uhum. não vomitei nenhuma vez. Eu tive pouquíssimos efeitos colaterais. E os que eu tive foram muito leves. Então, e aí as pessoas começam. Agora, eu vi também pessoas passando mal. Sim. Né? Então eu comecei, quando as pessoas começaram a me pedir ajuda, eu comecei a entender que eu era um pontinho fora da curva, mas eu não Uhum. entendia muito bem o porquê, né? Mas também não é Tudo era essa uma coisa toda que surpresa, o né? pessoal morre passando, tomando quimioterapia, eu vou morrer e tudo Sim. mais. Esse retorno, né, ele foi espontâneo, né, e te trouxe uma surpresa. Acho que talvez você foi entendendo o impacto, né, do blog, da sua escrita ao longo, né, dos meses, né? Não, com toda certeza, porque assim, o meu tratamento ele durou 13 meses. Uhum. E eu escrevia, eu não tinha o que fazer, então eu Sim. escrevia diariamente no blog. E ali as mulheres, né, mais mulheres, começaram a se conectar com a minha mensagem, com o que eu estava Uhum. escrevendo e pedir ajuda. E te ajudou esse retorno, assim, essa rede que você foi criando, te ajudou nesse processo do tratamento? Que você falou da questão de se sentir só, né? Da questão que como se comunica o câncer. Então, quando você encontra outras pessoas que passam por uma situação parecida, é um conforto, né? De uma para outra. E além de conforto, a gente começa. É do ser humano, a gente precisa de referências. Eu me Hum. lembro que quando eu soube que eu ia ficar careca, eu pesquisei muita coisa. Eu não encontrava uma foto de mulher careca. Eu queria ver uma mulher jovem, careca. Para saber como que ia ficar, né? Como é que ia ficar? Aí eu peguei a minha irmã, né, designer, eu peguei e tirei o cabelo, o meu cabelo Uhum. desenho, para eu me ver. Eu não tinha isso. Então a gente precisa dessas referências. Quando eu me lembro que eu decidi fazer um encontro com mulheres, o Uhum. Outubro Rosa, eu estava em tratamento. E ali foi um dos dias mais felizes depois que eu descobri que eu tinha câncer, porque foi quando eu parei de sentir a solidão. Eu tinha apoio da família, a gente tem, né, apoio Uhum. de amigos, né, todo mundo que se afasta também. Mas existe uma solidão que é a solidão de não pertencer. Muitas vezes eu Uhum. sou carioca, eu adoro praia, eu caminhava no calçadão e eu tinha uma sensação meio de déjà vu, de eu não pertenço mais a esse lugar. Qual é o meu Uhum. lugar? Não se sente à vontade em lugares que você sempre frequentou, né? Não era
isso, eu tinha uma sensação, parecia que eu estava olhando, era o mundo das pessoas saudáveis. Esse mundo não era mais o meu. O meu mundo era quimioterapia, como é que estava meu exame de sangue. Então eu olhava as pessoas correndo no calçadão e eu não podia correr, e as pessoas praticando atividade física e até sentada tomando uma água de coco e tudo. A sensação que eu tinha era que eu estava olhando numa vitrine um mundo que não era mais meu. Você estava fora desse mundo, né? Quando eu comecei a ter contato real, né, com outras mulheres, e isso foi bem antes a gente está falando de 2014, antes de eu fazer minhas formações, antes de eu ajudar outras pessoas, eu criei um grupo de apoio. Sim. Com outras amigas que estavam fazendo quimioterapia. E ali a gente tinha um grupo no WhatsApp, onde a gente conversava sobre tudo. Como é que era ficar careca, como é que não era, a gente ria, passava madrugadas, sábado, domingo, ia todo mundo para a balada e a gente estava em casa, a gente não pode. Né? Agora todo mundo sabe um pouco como é a vida do paciente oncológico, eu sempre falo isso. A pandemia trouxe essa realidade, porque o paciente oncológico, o tempo que ele está em tratamento é isso, ele tem que se isolar, ele não pode ter, porque a imunidade fica muito baixa, ele não pode ter contato com muitas pessoas, possível, né? Ele tem que se cuidar, né? E ali aquele grupo de WhatsApp, para mim, foi a minha terapia. E os encontros, a gente se reunia. Eu conto no meu livro, teve um encontro que para mim vai ficar gravado na minha mente, e aí todo mundo decidiu ir de peruca. Eu não gostava de peruca, eu aboli a peruca da minha vida, mas eu ainda tinha ela, coloquei minha peruca. E ali a gente foi no restaurante para comemorar o término do tratamento de algumas meninas desse grupo. E aí eu fui para o banheiro com uma das meninas e eu sou muito brincalhona, ela também. Eu falei, vamos trocar de peruca. E a gente voltou com as perucas trocadas. E aí foi uma risadaria. E a partir dali, as outras decidiram. A gente brincou de fazer rodízio de peruca. Para surpresa do restaurante inteiro, dos garçons, porque começou a mulherada, ia para o banheiro loura, voltava morena. Ninguém entendendo nada, né? E foi foi muito gostoso. Então, isso é muito importante, você poder pertencer a um grupo que fala a tua língua, que não tem pena de você, que você pode falar qualquer coisa sem ser julgada. Né? E foi aí, eu imagino que é muito de um propósito que você tem hoje, é de fazer com que outras mulheres que estão passando por essa situação se sintam assim, né? Que procurem essa rede, que façam parte de uma rede, porque é possível passar pelo tratamento de uma forma um pouco mais leve, né? Com mais alegria. Então, acho que é um trabalho cíclico, né? Um trabalho constante, né? E a decisão, assim, do livro, teve alguma questão especial? O seu contato com a literatura, ele já vinha de antes? Tem algum motivo que tinha que ser um livro? Ou foi meio que uma consequência do blog, né, que você já escrevia por lá? Não. Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, de ler e de escrever. Mas foi um hábito que foi se perdendo. Na correria, e eu tinha uma empresa, eu trabalhava uma média de 10, 12 horas por dia, foi se perdendo, e eu resgatei isso depois do câncer. Já lá no hospital, eu comecei a escrever, era a forma que eu tinha de colocar o que eu estava sentindo. Eu comecei a escrever e eu já tinha a ideia de fazer um livro, mas isso foi ficando. Né, o blog, por um longo tempo, e eu tenho esse blog ativo até hoje, ele cumpriu bem essa tarefa, né, de eu me expressar, de eu me sentir acolhida, de eu acolher também, de eu buscar minha turma aí.
E o livro eu fui escrevendo ele. Olha que interessante, esse livro ele foi escrito em várias fases. Então eu escrevi já lá no hospital, na Alemanha, eu comecei a escrever. Eu fui escrevendo durante o meu tratamento. Eu finalizei ele, eu já tinha planejado fazer uma viagem, me dar de presente uma viagem de término de tratamento. E quando eu terminei o tratamento, eu fui para o Nordeste e eu finalizei o livro. Só que aí o livro ficou. Eu comecei a fazer as minhas formações, né, como coach, depois master coach. Fui fazer as formações, comecei a ajudar as pessoas, montei um programa que se chama Câncer com Leveza, um programa online, onde a gente já está na 17ª turma desse programa. E ali o livro foi ficando. Só que de um tempo para cá eu comecei a sentir o desejo de compartilhar não só a minha história, mas sobretudo todas as ferramentas, o que eu uso dentro do meu programa de acompanhamento. Entendi. Então, o livro ele foi escrito lá em 2014, 2015 e foi reescrito agora. Reescrito não. O que foi escrito está lá, eu não mudei uma vírgula. Mas Você colocou de eu repente fiz uma parte diferente. mais técnica, né? Uma questão mais fundamentada a partir dos seus estudos para complementar. Exatamente, exatamente. Porque assim, olha, desde o começo eu me fiz essa promessa, eu quero passar com leveza. E eu tenho certeza que essa decisão norteou todo o meu tratamento, tudo que eu fiz. E mesmo tendo um câncer localmente avançado, eu tinha 7 centímetros de tumoração, era muito grande. Né? Eu já estava tendo metástase. Eu tive um resultado maravilhoso do meu tratamento, eu não tenho sequela nenhuma, né? Então, hoje eu entendo, na época eu estava fazendo tudo muito intuitivamente. Hoje, depois de tudo que eu estudei e depois de eu acompanhar e direcionar, eu posso falar que milhares de pessoas de perto, eu entendo que existe um caminho, é uma jornada de cura. Eu não gosto muito dessas metáforas bélicas, né? Batalha contra o câncer. Ninguém que está numa batalha se sente em paz, nem sente leveza. Então, eu gosto mais da analogia de uma jornada de cura. Sim. Eu sempre gostei muito de viajar, adoro viajar. E aí eu tenho um projeto ainda, eu quero tirar um ano sabático e viajar pelo mundo. E eu sabia que eu ia ter pelo menos um ano de tratamento pela frente. E ali eu decidi, eu vou fechar minha empresa e eu vou tirar um ano sabático para eu viajar para dentro de mim. E o programa, o Câncer com Leveza, ele tem essa proposta. E o livro, eu trago essa mesma proposta. Então, eu conto a minha história, mas eu vou fazendo uma jornada de autoconhecimento com o leitor. Então, o leitor, ele não vai só ler a história de uma pessoa que teve câncer e se curou. Ele vai ler, mas ele é convidado, a partir do que ele lê, fazer uma reflexão e uma jornada de cura para ele também. E como profissional especializado em saúde integrativa, eu entendo cura não só como ausência de doença, cura física. Não, cura emocional, mental, espiritual, exatamente. O nosso corpo físico é um reflexo de tudo isso. Quando a gente adoece o corpo físico, é porque muitos outros corpos já estavam em desequilíbrio antes.
E às vezes até falam que a resposta ao tratamento, né, como você vai lidar com essa jornada sua foi de 13 meses, você estar bem, né, e esses outros aspectos além do físico ajuda muito, né, numa recuperação, no enfrentamento de toda a jornada, né? Então, e uma pergunta que me veio na cabeça, o seu livro, né, a forma com que você colocou lá, de repente é um livro que você queria ter tido lá atrás para você ler, se inspirar para te ajudar a caminhar para essa jornada do tratamento? Com toda certeza, era tudo que eu queria. E eu coloquei esse livro agora no mundo justamente por conta disso, porque eu sei que algumas pessoas não têm, não teriam condições de repente estar fazendo um acompanhamento Uhum, próximo comigo. Então, por que não? É um conhecimento que literalmente salva vidas. sim. Então, e salvou, tenho vários depoimentos, né, de pessoas, inclusive desenganadas pela medicina, mas que continuaram acreditando que era possível, fizeram as mudanças de hábito, de vida, Sim. mentalidade, tudo isso é muito importante, né? Acreditaram, seguiram, porque o adoecimento ele não acontece do dia para a noite. E a Uhum. cura também não. É uma jornada que a gente tem que ter uma resiliência emocional, né? É que Então, o as pessoas podem livro, ficar ansiosas, nervosas, não sabendo como lidar, e eu imagino que é um ciclo também de muito altos e baixos, né? Então, não é linear o que se passa, de né? forma É alguma. fortes emoções, né? E é muito cruel, porque às vezes não, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas falam com a melhor das intenções, né? Ah, fica positiva, você tem que ficar Sim. positiva para se curar. Mas isso acaba se tornando uma tortura psicológica a mais Meio na que uma vida do obrigação paciente de ficar bem, oncológico. né? É meio que uma obrigação de você ficar bem, né? É tipo essa mensagem, tipo assim, fique, você tem que ficar bem, você não tem outro caminho, não tem outra saída, né? Né? E aí o paciente entra numa paranoia de caramba, hoje eu não estou bem, não vou me curar por causa disso, Hum. sabe? E aí cá entre nós, você fica positivo 365 dias no Não ano. tem como, né? Então a gente, né, E quando é a uma relação gente muito mais empática, né? Porque você escreveu, você passou por isso, você sabe. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas você sabe a melhor forma de abordar, você entende o que a pessoa está sentindo, o que, é que ela está passando. Então, é uma forma, a melhor forma, talvez, de se for escutar alguém, né? Que seja alguém que já passou por tudo isso, né? com certeza, com certeza. E é o que eu escuto muito é, Uhum. das leitoras ainda não, que a gente está lançando o livro, né? É isso que eu ia Mas das perguntar, que tá em época minhas. de lançamento, né? Tá em momento de Isso. lançamento, né? Ah, que Mas legal. das alunas é o tempo inteiro isso, Paty, você. O que você fala é o que eu estou sentindo e não consigo traduzir em palavras. Que legal. Então, acredito que o Assim, livro vai trazer, pelo menos é esse meu desejo, né? Que traga. assim, pelas suas alunas, né, e o seu público, público leitor, vai ser um público muito parecido, né, dos suas alunas e talvez de uma expansão maior, né, igual você falou, quem não vai conseguir ter um contato tão próximo com você, mas o livro é uma saída para isso, né? Então, Sim, eu espero acho que que esse tipo um de... eu gostaria de receber de presente, né? Eu Uhum, acho que muitas vezes a pessoa quer ajudar até um familiar. Eu também recebo esse pedido de ajudar. Ah, minha filha, como é que eu ajudo? Meu filho, eu tenho alunas que fazem uhum, acompanhamento para ajudar o marido, o filho, enfim. Então, o livro traz muito isso, porque ele traz a Patrícia lá do passado, como ela se uhum, sentiu, e a Patrícia hoje profissional, que ajuda outros pacientes, direcionando qual é o caminho. Então você se sente, você percebe o que um paciente oncológico sente, uhum. né? Mas você também não é uma coisa só de você eu faço ali também um auto-coaching com elas,
né? Uhum. A gente tem ao término de cada capítulo uma uma pausa dessa jornada. Então ela Uhum. vai parar a jornada dela, a viagem, e vai fazer uma avaliação para ela, na vida dela, do que ela está fazendo, o que precisa ser mudado, o que ela pode Legal. fazer para ela colaborar com o processo de cura dela. Então é um livro que tem atividade também. Eu adoro esse Uhum. tipo de livro. Ah, que legal. E eu tô vendo, tô olhando aqui pro lado, não é que eu tô distraído, eu tô olhando o seu Instagram aqui e você compartilhou uma foto super legal aqui do lançamento, né, de um dia atrás. Não sei se é exatamente o lançamento, tem vários livros na mesa e é uma sensação gostosa, né, quando a gente pega o livro Aham. físico em mãos, né. Como que tem sido esse lançamento? Qual que foi o dia? Já teve o evento? Foi muito por agora, né? Então você ainda está nessas Não, primeiras na experiências verdade, com eu o vou ter livro. dois lançamentos. Esse lançamento eu fiz só para as minhas alunas. É que era exclusivo, né? Exclusivo para quem. Eu fiz um retiro terapêutico com elas em Uhum. Búzios, de um resort maravilhoso que é uma reserva florestal. Então a gente passou um final Que de legal. semana juntos e eu fiz o lançamento com elas. Mas a Uhum. gente vai lançar numa livraria aqui no Rio de Janeiro. A data eu ainda não tenho exatamente, mas assim que eu tiver, eu te passo. Vai ser em Ah, janeiro. legal, legal. E aí vem aquela expectativa, aquela ansiedade, porque agora para todo mundo, vamos colocar assim, né? Sim. Vai ser Bom, eu já aberto. vendi uns 300 livros aí só para Uhum. as minhas mentoradas. Sim. Ah, então já vendeu assim um bom volume, já vai começar naturalmente ali os primeiros feedbacks, os primeiros retornos, e depois vai expandir, né? E, e aí, a partir disso, está muito no começo ainda, mas você pensa em outros projetos literários também, depois desse primeiro? Penso, o bichinho da escrita me mordeu. Mordeu uma vez já era, né? Não tem como passar por cima, né? Agora virou escritora de fato, autora publicada. Eu penso Que assim, eu legal. acho que a gente. Eu quero também falar para pessoas. O que eu aprendi porque eu tive câncer, mas ninguém precisa de um câncer para Uhum. valorizar de fato a vida, para cuidar da sua saúde. Infelizmente, a gente tem uma visão muito equivocada do que é saúde, né? E Uhum. eu mesma, quando fui diagnosticada, eu fiquei surpresa porque eu não tinha casos de câncer na família, eu nunca fumei. Então, a primeira Uhum. coisa que a gente pensa sempre pratiquei atividade física, jovem, eu não bebo, só bebo vinho e muito eventualmente. Então, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Não, mas eu não tenho casos na família. Só que os Uhum. estudos científicos, eles são unânimes em comprovar que no máximo 15% dos cânceres são de origem hereditária. Que é Os uma outros outra. 85% é estilo de vida, foi o meu caso. Sim. E hoje, às vezes a gente até escuta de médico, mas está tendo mais casos de câncer porque a população está envelhecendo. Isso é uma meia-verdade, porque os casos de câncer infanto-juvenis estão triplicando desde a Revolução Industrial. Então, é alimentação, é sedentarismo, E de fato tabagismo, os hábitos, né? Os hábitos são os de vida. hábitos de vida. E aí, se a gente pensar, uma a cada 4 pessoas vão ser Uhum. diagnosticados com câncer ao longo da vida. Você sabia disso? Não sabia, e é um número bem alto, 25% assim das pessoas, né? Não é uma a cada É, 40. É muito é, alto. sim. E aí, você falou muito da questão da saúde, né? É, assim, a sua comunicação, o livro naturalmente
fala bastante sobre o câncer, mas para trazer essa reflexão, você mesmo disse, sobre saúde, né? E, e até para evitar, eu imagino, né? É uma forma, assim, não só o câncer, mas a gente sabe que quanto melhor você estiver fisicamente, mentalmente, a gente vai trabalhar melhor, vai aproveitar melhor a família, dorme bem, entra todos os aspectos que é só vantagens, né? Mas ao mesmo tempo é difícil, às vezes mudar uma rotina, encaixar uma atividade física aqui ou ali, mas a promoção da saúde, no final, é talvez um objetivo maior, assim, né? Promover um bem-estar de uma forma geral. Com toda certeza. É, e é interessante isso porque a gente fica querendo se justificar, né, Uhum. em relação a o porquê eu devo cuidar da minha saúde, né? Sim. Porque, de maneira geral, as pessoas colocam ali num grau de prioridade família, trabalho, saúde. Mas se a gente pensar que a saúde é o ar que você respira. Você sabe quantas vezes você É. respirou hoje? Algumas milhares, mas não faço ideia. E todas foram muito importantes, né? Nem eu, a gente não. Mas se Sim. a gente tivesse com Covid no hospital, sem conseguir respirar, a gente ia saber o quanto é Sim. fundamental. A E gente não sem dá valor. saúde, você não tem trabalho, você não tem família, você não consegue usufruir de coisas simples e de atos simples da vida, como respirar, né? Então, é, é, não sei se é culturalmente, mas é muito comum a gente colocar a saúde não como top um de prioridades, né? Eu acho que essa reflexão é super válida, porque não é todo momento que a gente é provocado por isso. Não é todo momento que a gente para refletir. Assim, Covid recentemente trouxe muito isso, né? Você mesmo citou, mas não era até então algo muito comum. E mesmo assim, a gente dá uma fuga, né? A gente, não vou cuidar da minha alimentação, tenho preguiça de fazer um exercício físico, até o que tem se falado muito hoje também, né, das doenças relacionadas ao trabalho, né, seja um esgotamento mental, até os desgastes físicos, então, e é importante se cuidar, porque de repente, né, quando dá algum problema na frente, vai arrependimento, né? E é tão ruim isso, né? E tipo, Com toda dá para evitar, certeza. né? E são coisas que dá para evitar, não é situações do universo, né, mas dá pra gente evitar muita coisa, né? Isso que você falou é assim, é muito importante. E é uma coisa que paciente oncológico sente demais, é a culpa. Ah, se eu tivesse feito diferente. E eu acredito que qualquer pessoa que seja acometida com uma doença grave, né? Uhum, Então, eu senti culpa, né, quando eu fui uhum, diagnosticada. E eu achava que eu fazia tudo direitinho, eu fazia atividade física, eu achava que eu comia bem. Hoje eu já sei que não era tão bem assim, mas, uhum, enfim, também não era tão ruim, tem, né? uhum. Então, assim, no meu caso, foi o fator determinante foi estresse crônico, Por conta de trabalho, assim, quando excesso tinha de trabalho, empresa. insatisfação com a vida, tudo Uhum. isso. E o estresse é fator de risco para o câncer. E a gente foi até os primeiros pontos que a gente falou, que eu citei aqui também, a gente fala alimentação, atividade física, mas de repente o dia a dia ali de coisas que a gente, entre aspas, não vê, que é uma relação de trabalho, uma relação com a família, dentro de casa mesmo, e a gente vê, né? Você teve empresa, eu também tive empresa. É uma relação diferente, desgastante, que se não cuidar, a gente entra num buraco e não consegue sair depois, porque é funcionário, é parceiros, é outras empresas, então chega num ponto que é complicado lidar com tudo isso, mas tem que lidar, né? E a gente só vê quando tá, aí vem uma dorzinha de cabeça aqui, né? Uma indisposição ali e vai passando por cima, né? Porque coloca lá embaixo na prioridade. O corpo vai falando com a gente. É. O corpo vai falando.
uma dor de cabeça primeiro, uma dor ali, um torcicolo, e aí Uhum. a gente não dá importância, ou a gente tá naquela batida louca e não É. vê, e aí é o que eu falo, vai chegar uma hora que o A corpo conta vai chega, né? gritar, É. né? O câncer é uma crise que se instaura no nosso corpo físico, é o seu corpo pedindo socorro, não tá Uhum. dando mais. Acho que é muito importante essa reflexão, né? Essa provocação, porque e aí tá chegando um ponto que o seu conteúdo, ele, de fato, não só o livro, mas tudo que você comunica, válido assim para qualquer um, não só o paciente oncológico ali, mas como evitar também, né? E essa descoberta para essa preocupação consigo mesmo, aquele estalo, né, que a pessoa tem, tipo, de repente, entre aspas, você vira a cabeça e fala assim, poxa, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo, e cuidar o quanto antes, né? Não é só fazer aquele check-up anual e exame de sangue, tá tudo bem, é muito dia a dia, né? Exatamente. Né? E a gente poder entender que nosso corpo é nossa casa aqui Sim. nessa existência, E é né? único, né? Não tem como substituir, né? Não Não, e tem como graças trocar. a ele, tem que ser nosso parceiro, não um escravo. Graças a ele que a gente pode rir, chorar, Uhum. viver, cantar, enfim, viver, né? E eu vou falar uma coisa muito óbvia, mas que eu acho que é legal a gente citar. A gente tem a Patrícia, que vivia uma vida, né, antes do diagnóstico, passou por todo o tratamento. Você se enxerga realmente uma outra pessoa, não só pela cura, mas, igual você falou, de comportamentos, de formas de ver a vida, de lidar com situações complicadas. Você dá mais importância para coisas simples e tem outros que você descarta. Tem muito, tipo, uma Patrícia antes e uma depois? Total. Não tem como você sair de uma experiência como essa. O câncer ele esfrega na nossa cara a finitude, o quanto a vida é transitória, né? Uhum. A finitude da vida mesmo. A gente não quer olhar para isso, mas o câncer vai lá e esfrega e fala: olha só, o que você está Sim. fazendo com a tua vida? Então Uhum. muda valores, muda tudo, muda e eu falo muito sobre isso no livro, né? Então não tem como, eu acho até que é uma pena quando um paciente sai dessa história, dessa jornada da mesma forma que ele entrou. Porque eu Uhum. acredito que o câncer é um convite a mudanças, Sim. né? E se eu, bom, vou tentar colocar aqui para você. Uhum. Eu costumo falar para as minhas alunas que é um presente, só que ele vem embrulhado num papel feio, Uhum. horroroso, que é o medo, a dor, a angústia que a gente sente, os familiares sentem. Mas quando a gente ousa abrir o que tem dentro, é muito aprendizado. Uhum. E quando a gente se vê diante de quando você sente na carne que a sua vida pode acabar amanhã, porque todo mundo sabe disso, mas ninguém quer olhar. Só que quando você sente minha vida está de fato sendo ameaçada, Uhum. eu posso amanhã não acordar. Quando você sente isso, uma vez que você vê, não tem como desver, fingir. Sim. Acabou o tratamento, deixa eu voltar para aquela vida. Você não consegue. Até porque são muitos meses, né? A gente não tá falando de, tô aqui, tô gripado, tomo um antibiótico aqui, 7 dias passou, fiquei mal alguns dias. Não, são vários meses. E tem pessoas que lidam com isso há muitos anos, com diversos tipos de tratamento. Então, de fato, não dá para sair da mesma forma. É muito aprendizado. é, eu imagino que tem muito mais sensibilidade para coisas muito simples assim da vida que, né, até então não dava valor. E você se vê como uma pessoa, talvez essa palavra seja difícil afirmar, mas uma pessoa melhor, assim, em Eu aspecto me seja. prefiro muito mais hoje. Uhum. Responde o que eu quis dizer, sim.
Eu me Hum. prefiro e eu acho que a gente precisa sempre honrar a nossa história. Eu não tenho o menor problema em dizer que eu tive câncer. Uhum. Não, eu fiz, quando eu terminei o tratamento, porque eu fiz 1 ano de término de tratamento e o oncologista liberou, eu fiz uma tatuagem nas costas escrito Amor Fati, que em latim é um termo, né, do Nietzsche, Uhum. e em latim quer dizer love your fate, ame o seu destino. Não Uhum. é só você aceitar o que te aconteceu, é você amar, porque a partir do momento que você entende que era exatamente o que precisava acontecer naquele Uhum. momento, para você ser quem você é hoje, quem você se tornou, né? E o câncer foi o ponto de virada na minha vida. Se eu olhar para trás e eu não tivesse tido câncer, talvez eu estivesse naquela vida de antes, não queria não. Uhum. É o que você falou, esfregaram na sua cara do tipo assim, para com tudo isso, precisamos mudar. Aí você entrou nessa jornada de mudança, né? Sim, sim. Eu não, eu confesso que no início eu resisti, é natural, Sim. né? Eu brinco que eu tô na merda, mas tá quentinho. Então, assim, eu tinha uma empresa, não estava satisfeita, mas estava Mas na minha tava lá, zona de né? Tava indo. conforto, É. né? A gente vai empurrando com a barriga. Então, aquilo foi meu despertar. Foi onde eu falei: não, isso está me adoecendo, não dá, eu tenho que mudar. Né? Uhum. Agora vamos combinar, ninguém precisa de um câncer para mudar. Se você está sentindo esse chamado, Sim. faça, né? Mas aí que você falou a questão do destino e tudo, acho que esses chamados, essas mudanças vêm de formas diferentes para cada um, né? De repente alguém vem com uma perda de um familiar, com o término de um relacionamento, com alguma situação adversa da vida que te faz querer, né, precisar mudar ou ajustar uma rota, né? E isso vem em vários momentos da vida também, não é só uma vez que acontece. A vida não é linear, né? Ela é muito tortuoso o caminho, mas achei muito interessante, Patrícia, esse relato, assim, confesso que por 40 minutos, eu acho que foi a primeira pessoa que eu converso que passou por toda essa caminhada, e eu posso dizer que eu fico feliz, assim, que caiu na literatura esse compartilhamento, né, do conteúdo, do seu conhecimento, da sua história. Obrigado por compartilhar aqui, tá? E, e para a gente, chegando à porção final, para a gente encerrar, você que é produtora também de conteúdo, a gente falou no comecinho, você tem suas mentorandas, né, pessoas que te acompanham. Eu tô até, como eu disse também, eu tô aqui com o perfil aberto, o seu perfil no Instagram, mas além do Instagram, que é Paty com Y Figueiredo Coach, é esse mesmo, né? Esse arroba, correto? Isso. Qual que é a melhor forma das pessoas te encontrarem no Instagram mesmo? Agora é a hora do merchan, tá? Além do livro. Bom, se quiserem o meu livro, câncercomleveza.com. Já o site próprio já chega lá, fácil de Isso. comprar, legal, Eu acho que ótimo. é o Instagram e né? Sim. E o Até site do porque o livro. Instagram tem você colocou o link na bio, né, que leva direto pro site para comprar, né? Aham. E pelas suas publicações, pelos destaques, dá para te conhecer bem, né? Conhecer mais ainda o seu trabalho, né? Tá ótimo. Eu Bom, agradeço aí a oportunidade de estar falando de um assunto, desmitificando, sim, né? é Um assunto que importante. ainda as pessoas não querem muito ouvir sobre isso. A gente Uhum, ainda ouve pessoas falando: "Ah, fiquei sabendo do teu problema, não, né? Fulana tem um nódulo", né? Como se uhum, fosse ofensivo dizer que alguém tem câncer, né? sim. É um comportamento que é a mesma pessoa que fala que fulano é escurinho, né? Como se Uhum, fosse ofensivo dizer que alguém é preto, né? sim. Então a gente tem que falar mesmo com naturalidade. Não é fácil, né? Claro que não é Mas é fácil. Não estou possível, né? aqui para romantizar, não é Uhum, algo.
Ai, que adorei ter câncer. Não é isso. Mas é possível. É É possível. possível, já que é uma situação que surgiu, ninguém pede, né? Já que surgiu, qual que é a melhor forma de lidar com essa situação? Qual que é a melhor forma de encarar tudo isso? Acho que é muito esse ponto, né? Que muita gente encara, às vezes, um diagnóstico como morte, tem muita fase da negação ali, né? De eu não tenho, mas já que tá ali, pô, qual que é a melhor forma de seguir tudo isso, inclusive para sair melhor? Eu não falo nem mais rápido, mas sair melhor. Então, é muito esse caminho, né? Uhum, perfeito. Ah, que É bom. essa a proposta aí do É. livro. Então, depois desses minutos, eu acho que eu captei bem a mensagem. Aprendi bem. Patrícia, obrigado, tá? Obrigado pelo papo, adorei. Foi um prazer ter você aqui. Tá ótimo, o prazer é meu. Até a próxima. Daqui a um tempo eu volto. Sim, com certeza. E uma coisa que eu sempre falo, as conversas boas, elas não ficam apenas em 40 minutos. Tem que ter uma volta, não tem jeito. Não, mas eu volto com outro livro também, olha. Sim, ó, eu perguntei de spoiler, você falou um pouquinho, agora já entregou que tem. Eu quero saber depois, eu quero novidades ano que vem, tá bom? Tá ótimo, querido. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau.